Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a barba. Por que as testemunhas de Jeová proíbem a barba? A verdadeira razão, o verdadeiro motivo. E nós vamos ver também as consequências disso. O que essa proibição sugere fortemente no caso das testemunhas de Jeová. Bom, em primeiro lugar, as pessoas dizem: não, mas a barba não é proibida pelas testemunhas de Jeová. Eu mesmo já recebi vários comentários de testemunhas de Jeová em nosso site ou em nosso canal, dizendo que não. Mas eu já fui testemunha de Jeová durante muitos anos, eu nasci nessa religião, mais de 40 anos, já fui ancião, já fui betelita. Eu sei que realmente as testemunhas de Jeová proíbem o uso da barba, mesmo sabendo que no passado nosso Senhor Jesus Cristo e os fiéis da antiguidade, os israelitas, usavam a barba. Mesmo sabendo que Russell, que fundou o movimento dos estudantes da Bíblia e seus associados, muitos deles costumavam usar barba. Mas será que as testemunhas de Jeová realmente condenam a barba? Condenam sim, vamos lá, vamos ver aqui, olha, por exemplo, a Despertar de 8 de outubro de 1979, na página 29, diz assim: o mesmo conselho aplica-se quando se trata de usar barba comprida ou certos artigos do vestuário. Em algumas localidades, as pessoas ainda consideram as barbas compridas como identificando os elementos rebeldes da sociedade. Então nós já começamos a ver que a desculpa que a sociedade tem dado tem que ver com elementos rebeldes da sociedade. E eles tentam explicar o fato de Russell ter usado barba de uma maneira bem curiosa. Veja só, a Despertar de 22 de janeiro de 2001, nas páginas 22 a 24, fala assim: o estilo imberbe, ou seja, sem barba, prevaleceu em todo o século XVIII. Mas daí, de meados do século XIX até o final dele, o vento começou a mudar de direção. É por isso que fotografias retratam Charles Taze Russell, primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia, e seu concristão W.E. Van Amberg, usando barba bem aparada, segundo o estilo da época, digna e própria para o período em que viviam. No início do século XX, no entanto, fazer barba tornou-se popular outra vez e isso perdura até o dia de hoje na maioria dos países. Olha que interessante, eles desculpam, não é, o uso da barba de Russell e de seus associados como sendo um uso da época. E aí dizem que a barba que eles usavam era uma barba digna, própria para o período que viviam. E tento argumentar que no século XX a barba já não é mais própria. Porém, nós sabemos que a barba hoje, a barba digna, ela é própria sim. Nós vemos presidentes, nós vemos juízes, nós vemos, enfim, homens de negócio, professores usando barba bem cuidada, barba digna. Esse argumento, então, não se sustenta. Que dizer de menções modernas, atuais, ao uso da barba? Veja o que o livro Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, na página 133, diz: para os homens, a aparência esmerada pode incluir estar bem barbeado. Em lugares em que o bigode é amplamente encarado como dignificante, quem o usa deve mantê-lo bem aparado. Então, olha só, aqui basicamente está dizendo que a pessoa tem que estar barbeada, ou seja, sem barba. Se for usar bigode, é nos lugares onde o uso do bigode é visto ou encarado como dignificante. Gente, eu jamais vi uma coisa assim. Não faz sentido esse tipo de comentário. Não faz sentido esse tipo de comentário. Aqui basicamente está meio que controlando até mesmo o uso do bigode para algumas regiões. E eu insisto, as testemunhas dizem que não é assim, que não é proibido. Mas olha só, as instruções de um esboço de 2009 para discursos em assembleias e congressos. Olha o que diz.
O tópico é vestimenta e arrumação. Aqueles que fazem discursos devem usar ternos. Se seu discurso possui uma entrevista ou uma demonstração, não use, note, não use nenhum irmão que use barba. Não use nenhum irmão que use barba. Então está bem claro, a barba sim é proibida, não é? Quando eles dizem que não é proibida, é simplesmente no sentido de que se você usar barba, se você insistir em usar barba entre as testemunhas de Jeová, eles obviamente não vão desassociar você, não é? Você vai continuar dando seus comentários na reunião, não é? Mas não vai ser bem visto como uma testemunha de Jeová que obedece às instruções da organização. Eu me lembro da época de Betel, numa conversa com um membro do escritório de serviço, que é o departamento de Betel, que coordena todos os superintendentes de circuito do Brasil. Esse irmão disse que ele conhecia um irmão, um ancião que havia sido, note, autorizado a usar barba porque ele tinha problema de pele. Ele não podia fazer a barba, que a pele ficava quase que em carne viva. Mas ele estava limitado a fazer discursos apenas na congregação dele. Então, ao passo que não existe uma proibição do tipo, se usar vai ser desassociado, existe uma forte pressão interna para você não usar a barba. E as consequências que se você usar, você não vai ter os chamados privilégios congregacionais. Que dizer da barba nas ilustrações da Torre de Vigia? Bem, existem dois tipos de ilustrações. As que mostram os servos de Deus do passado, como Jesus, Abraão e outros, eles são realmente mostrados com a barba. Embora, curiosamente, por um tempo, a sociedade chegou até mesmo a representar Jesus Cristo sem barba. Mas isso é um erro histórico. Jesus certamente ele usava barba, mas isso existe em algumas publicações bem antigas. Mas é interessante notar, meus amigos, que quando alguém aparece de barba numa publicação da Torre de Vigia, geralmente ele é representado como sendo alguém rebelde, como sendo um apóstata, como é o caso dessa sentinela de 15 de julho de 2014, onde nós vemos aqui um grupo de supostos apóstatas fazendo piquete. E se vocês notarem, entre esses aqui, as pessoas estão meio que desleixadas e algumas usam barba. Então a barba ela é colocada num aspecto negativo. Quando não é isso, ela é colocada como no sentido de alguém que fez progresso e passou a tirar a barba. Por exemplo, note como os ressuscitados são representados primeiro com barba. Veja, na brochura Boas Notícias de Deus para Você, nós temos ali na página 13 uma figura histórica, mas você vê pelo chapéu e as costeletas enormes e provavelmente uma barba aqui. À medida que ele vai estudando, com uma pessoa sem barba, olha, isso é um ressuscitado lá na Era Milenar, no Novo Mundo. Ele passa a aprender sobre as boas novas de Deus, não é? Aí ele já está aqui contando a história dele. Talvez ele participasse da marinha, porque tem aqui um barquinho, ele parece estar contando uma história. E aí, por fim, esse indivíduo, ele corta aquela barba, corta aquelas costeletas enormes, e aí ele já está ensinando o que parece ser um novo ressuscitado. Então, veja bem, a barba ela é vista até mesmo no novo mundo, no chamado novo mundo, no paraíso terrestre, como algo que será eliminado, por incrível que pareça. E se vocês acham que isso é uma coisa rara, que foi apenas uma ocorrência, não. Vamos lá, na sentinela de 1º de junho de 2013. Olha só a imagem que nós temos aqui. Nós temos aqui um pirata, né? É praticamente o Jack Sparrow aqui, né? O Barba Negra. Um pirata
claramente uma pessoa aqui, né, com a sua arma, com a sua espada, num navio, numa caravela, e mais embaixo, essa mesma pessoa aprendendo com uma testemunha de Jeová e talvez o seu filho, não é? Estudando a Bíblia como se fosse assim mesmo, né? Estudando a Bíblia, e notem, sem barba. Então o pirata agora virou bonzinho. O pirata tirou a barba, porque barba é coisa de gente ruim, porque barba é coisa de pirata, barba é coisa de gente do mal, segundo as testemunhas de Jeová. Esse é a minha compreensão, é o meu ponto de vista baseado no que eu vejo, nas provas que eu vejo. Mas agora vamos ao que realmente interessa. Qual é a verdadeira razão, o verdadeiro motivo das testemunhas de Jeová proibirem a barba? Quando surgiu isso? Será que é realmente por causa de rebeldia? Será que é porque identifica movimentos estudantis, comunistas, arruaceiros, não é? Da década de 60, 70? A resposta é não. A proibição da barba é muito mais antiga. E remonta a quem? A quem? Se você pensou no juiz Rutherford, você acertou exatamente. Rutherford, o sucessor de Russell, o sucessor ilegítimo de Russell, na minha opinião. Nós temos um vídeo que explica como ele tomou o poder da Torre de Vigia. Foi ele que implicou com a barba, porque ele não usava barba para começo de história. Mas Russell usava. Russell era visto como o escravo. Russell era visto como a pessoa que liderava a organização de Deus. E aí vem Rutherford, que não usava barba. O livro 30 anos escravo da Torre de Vigia, de William Schnell, ele acompanhou essa mudança. Ele viveu durante esse período em que foi feita a tomada da Torre de Vigia por Rutherford. No capítulo 6, Schnell, que morava na Alemanha, ele conta a visita do juiz à Alemanha. E é esse o título, o juiz visita a Alemanha. Eu vou ler para que vocês vejam exatamente qual era o ponto em questão. Diz assim: na primavera de 1925, quando se esperava o fim do mundo e a aparição dos príncipes, foi o juiz Rutherford quem, afinal, apareceu, trazendo consigo uma boa soma de dinheiro destinada a promover a nossa expansão. Então, é uma visita que ele fez à filial da Alemanha. Durante a sua visita, deu-se um incidente na minha presença que passo a contar. O diretor da organização na Alemanha deixara crescer uma grande barba no gênero da usada pelo pastor Russell. Esse adorno capilar desagradou ao juiz por não gostar que lhe recordassem o pastor. Uma noite, enquanto jantávamos, o diretor pediu ao juiz uma máquina rotativa para melhorar o rendimento da tipografia. Ele fez de conta que não ouviu e continuou a comer. De repente, e fixando com insistência a barba do diretor, ele disse: "Você vai tê-la, mas com a condição de cortar essa barba." O diretor ficou ofendido e chocado, mas no dia seguinte, ao sentar-se à mesa, trazia a cara rapada. Como desculpa, disse: "A minha barba, prefiro a rotativa para o engrandecimento do reino." Então, olha só a história. Esse autor, William Schnell, ele diz com todas as letras que Rutherford não queria que as pessoas usassem barba para não lembrar, não fazerem referência, homenagem ao pastor Russell, que usava barba. A tal ponto que esse diretor aqui da filial queria uma rotativa, mas o Rutherford só disse que daria o dinheiro se ele raspasse a barba. E ele teve que raspar a barba para receber, para ganhar a rotativa. Então aí está, irmãos e amigos, o real motivo. Tudo começou lá no passado com a gestão infeliz de Rutherford, que aboliu o uso da barba. Como de outras coisas também relacionadas à vestimenta, que em outro vídeo eu vou mencionar.
Bem, qual é a implicação, qual é a consequência desse tipo de controle? É aí a parte que eu faço um apelo a você que é testemunha de Jeová, para que você preste bem atenção ao que eu vou falar. Eu não sou o seu inimigo. Nós não somos inimigos de vocês. Nós apenas queremos ressaltar a verdade. E esse tipo de controle, a verdade é que esse tipo de controle é perigoso. Quem diz isso é Steven Hassan, que é o psicólogo, o líder mundial na área de seitas destrutivas, seitas controladoras, seitas que fazem mal. E ele elaborou um modelo chamado BITE. Esse modelo BITE, das iniciais B-I-T-E, em inglês, fala do controle de comportamento, do controle da informação e assim por diante. E eu quero me fixar na primeira letra, que é o B, do modelo BITE, que é de Behavior, comportamento, que é uma das coisas que indica quando um grupo religioso está ultrapassando seus limites e está se tornando um grupo controlador. Então, o que é o controle do comportamento? É dizer o que você vai vestir, é dizer o estilo de cabelo que você vai usar, é dizer, como no caso das testemunhas de Jeová, se você pode usar barba ou não, no caso proibindo, e, enfim, cerceando, tirando a sua liberdade de expressão. Então, isso é alistado como sendo um exemplo de manipulação mental e de controle abusivo. Então, meu amigo, testemunha de Jeová, medite nesse ponto. É apenas um detalhe de uma miríade de detalhes. O controle do uso da barba, que você não pode usar, é uma das provas que as testemunhas de Jeová estão exercendo uma pressão indevida na sua liberdade cristã. Não se trata de ter que usar barba. Eu mesmo já deixei de usar barba, depois preferi voltar a usar barba. Há muitos cristãos que preferem não usar barba. A questão não é essa. A questão é que o grupo não pode proibir você de algo simplesmente por capricho, simplesmente porque a liderança lá no passado decidiu que deveria ser assim. Então, você que nos acompanhou, muito obrigado. Se você gostou, deixe o seu like, curta o nosso canal, siga o nosso canal, divulgue o nosso canal. E eu desejo de coração a paz de Deus a todos vocês.